Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, o tio Rico está na área. Seja muito bem-vindo a mais uma partida da série Lendas do Brasil, os 15 GMs brasileiros. E nesse vídeo vamos ver uma partida do 12º GM brasileiro da história, GM Evandro Barbosa de Minas Gerais, Brasil. Antes de começar a partida, vamos falar um pouquinho sobre a carreira profissional do GM Evandro. Aos 14 anos, em 2007, foi campeão brasileiro sub-16, já participou do Campeonato Mundial da categoria. É um professor e um treinador muito bom, inclusive também tem o seu canal de xadrez no YouTube, que eu recomendo. Eu sou inscrito lá, dá para aprender muita coisa legal com ele. Em 2009 se tornou mestre FIDE. Em 2011 se tornou mestre internacional. É um jogador que também já foi campeão sul-americano sub-20. Em 2016 conseguiu o título de grande mestre de xadrez. Já fez parte da equipe brasileira na Olimpíada de Xadrez de 2016. Em 2017 coordenou um projeto de xadrez nas escolas para difundir e popularizar aí o xadrez. Então, todas as nossas referências para o grande mestre Evandro Barbosa. A partida dele que veremos agora é a partida número 13 da série, que aconteceu no ano de 2012, valendo pelo Campeonato Pan-Americano Sub-20 em São Paulo, Brasil. De pretas jogou José Martínez Alcântara, peruano, jogador muito forte que também depois de um tempinho se tornou grande mestre de xadrez, enfrentando de brancas Evandro Amorim Barbosa. Esta partida foi disputada na defesa siciliana, na variante principal, canal. Então vamos começar a partida, que é o que a gente gosta. A partida começou com E4 feito pelas brancas, pelo GM brasileiro Evandro Barbosa. C5 respondeu as pretas, o peruano. Cavalo F3, D6. Bispo B5, já escolhe essa variante que o bispo chega com cheque. Cobre de bispo peruano com bispo D7. Resolve fazer a troca dos bispos de Casa Branca, Evandro Barbosa. E o peruano retoma de dama. Ele quer desenvolver o cavalo por C6. Roque curto protegendo o rei brasileiro. Cavalo F6. Cavalo F6 já ataca o peão central aqui das brancas. Dama E2. Vem defender esse importante peão central. Cavalo C6. Torre D1. Então aqui está outro motivo porque o Evandro desenvolveu a dama para E2. Além de proteger o seu peão, ele queria a casa de D1 para colocar a sua torre. G6 com a ideia de fazer o fianqueto. C3 respondeu o brasileiro. Além de fechar um pouco a diagonal desse bispo que vai vir para G7. É um lance que também apoia o avanço D4 aqui na hora certa. Bispo G7 fez o peruano. D4 já abrindo a posição, querendo abrir a posição, atacando o centro. Evandro Barbosa. Já ameaça avançar de novo, atacar o cavalo, fazendo o cavalo voltar. Portanto, o peruano vai C por D4, tomando o peão central do brasileiro. C por D4 também resolve retomar de peão as brancas aqui. Já tem um centro forte de peões. Avança o peão para D5 peruano. Avança o peão de E para E5, o brasileiro, ganhando mais espaço na posição. Esse lance já vem atacando o cavalo de F6. O cavalo tem que sair daí. O peruano manda o cavalo para E4. Uma casa bem legal aí para o cavalo. Evandro Barbosa faz cavalo E1. Um lance também muito legal, que além de manobrar o cavalo aqui de olho na casa de D3, ele ameaça um lance como F3, o avanço do peão de F. E repara que se o peruano tomar esse lance, o cavalo está preso. O cavalo não tem essa casa, não tem essa casa, não tem essa casa. Aqui ele seria capturado, aqui ele seria capturado. Aqui também e aqui também.
Então, essa ameaça do avanço aqui do peão para F3, uma ameaça grave. O peruano resolve fazendo H6. Uma jogada também bem legal aí do peruano, porque agora se ele toma F3 aqui das brancas, ele tem uma casinha para voltar o cavalo, a casa de G5, e não perder esse cavalo. O brasileiro percebe que não vale a pena fazer esse F3 agora, então ele desenvolve o cavalo para C3. O peruano resolve tomar o cavalo fazendo cavalo por C3. Retoma de peão fazendo B por C3 o Evandro. Roque curto resolve proteger o seu rei também o peruano. Cavalo D3. Uma das ideias daquela manobra era jogar o cavalo aqui em D3. O cavalo está melhor posicionado aqui. Não é a hora ainda de ele visar a casa aqui de C5, pois poderia ser expulso por um avanço do peão. É o que o Martínez Alcântara faz. Ele avança o peão para B6. Não quer deixar o cavalo aqui pular em C5, já limitando o cavalo do brasileiro. Cavalo F4. Continua então manobrando o cavalo Evandro Barbosa. O cavalo F4 com uma posição bem interessante, perto do rei adversário. E6 avançando o peão de eu peruano. Torre D3, olha que jogada legal aqui do Evandro. Ele resolve fazer a passagem da torre pela frente aqui da sua estrutura de peões. Uma passagem de torre bem legal fazendo torre D3. Cavalo E7, manobrando o cavalo peruano. Acho que de olho aqui nessa casa de F5. Torre H3. Dá continuidade aqui no seu plano de atacar, passando a torre para o ataque em H3 aqui o Evandro Barbosa. Torre de F, C8 responde o peruano, atacando o peãozinho que por enquanto está defendido pela torre, então não está caindo por enquanto. G4 já parte para um ataque aqui na ala do rei, avançando os peões. O brasileiro Evandro Barbosa. Um lance muito bom que também controla a casa de F5 para o peruano não colocar o seu cavalo aqui em F5. Além de atacar aqui, já começar um ataque avançando peões, controlando casas importantes aqui, limitando esse cavalo de E7 das pretas. Torre C4, colocando a torre num posto avançado peruano. Dama D3, Dama D3 já fica de olho numa diagonal importante. Se esse peão sai daqui, a dama já poderia invadir com o apoio da torre. Ainda não está funcionando, pois o cavalo defende o peão de G6, mas na hora certa pode funcionar até sacrifícios aqui na casa de G6, no peão de G6. Esse lance de dama também ajuda a defender o peão de C3 para ele não cair. A base aqui da estrutura de peões do GM Evandro Barbosa. Torre de AC8, dobrando as torres na coluna C, o peruano. Por enquanto tem 2 ataques e 2 defesas para esse peão. Não dá para tomar por enquanto. Cavalo E2. Resolve manobrar o seu cavalo novamente, Evandro Barbosa. Cavalo E2 vem defender de cavalo esse importante peão de C3. Uma jogada bem flexível. Além de defender o peão, pode vir para essa casa de G3 na hora certa. Talvez. Dama C7, triplica na coluna C o peruano, faz o canhão de Alekhine aqui na coluna C, colocando muita pressão no peão de C3 do brasileiro. Por enquanto tem 3 peças atacando, mas também tem 3 defendendo o peão de C3, então esse peão de C3 ainda não está podendo ser tomado. Evandro Barbosa vê uma jogada muito forte aqui para buscar iniciativa na partida. Ele faz bispo por H6, ganhando um peãozinho, tomando o peão de H6. Esse lance já pode abrir a coluna H para sua torre ficar muito ativa na posição. O peruano resolve tomar o bispo, fazendo um bispo por H6. O brasileiro retoma de torre, torre por H6. Sua torre está muito ativa aqui nessa posição com a coluna H aberta. Se a dama consegue invadir aqui, a situação fica muito complicada. O peruano resolve partir para um contra-ataque,
A torre aqui em H3 defendia o peão de C, peão de C3. Agora que a torre teve que recapturar o bispo, largou esse peão. O peruano, meio sem contrajogo, resolve trocar a qualidade aqui para ativar as suas peças. Então ele faz torre por C3, já ganhou um peãozinho na posição. O brasileiro tem um cavalo aqui em E2 mirando essa torre, podendo ganhar a qualidade. Cavalo por C3, retoma Evandro Barbosa. O peruano faz dama por C3. Evandro retoma a dama, faz dama por C3 também. A torre desce fazendo torre por C3. Então trocaram algumas peças aqui na casa de C3. Sobrou um par de torres para o brasileiro. Torre e cavalo para o peruano. Não é um final fácil de ganhar. Torre D1 vem proteger o seu peão de base, Evandro Barbosa. Sua estrutura de peões aqui tem que ser defendida. São peões centrais, muito importantes nessa posição. Cavalo C6, com esse cavalo limitado não podendo vir para F5 por causa desse G4 malucão aqui do Evandro. O peruano resolve manobrar o cavalo para C6. Rei G2, tirando o seu rei lá da primeira fileira. Esse rei está protegido lateralmente aqui por peões. Cavalo A5, eu imagino de olho na casa de C4, querendo invadir a casa de C4 com o cavalo. O brasileiro responde com H4, não dá nem bola para isso. Continua avançando os peões aqui em direção dos peões que protegem o rei adversário. Quer abrir a posição brasileiro. O brasileiro tem qualidade a mais aqui. Torre C2, torre na sétima. O peruano coloca a torre na sétima. Torre na sétima é sempre muito incômodo. Já fica de olho em dois peões aqui do brasileiro. Esse peão está solto, sem defesa. Evandro Barbosa não defende esse peão. Ele faz H5 e dá continuidade no seu plano de ataque de abrir a posição aqui perto do rei adversário. Um lance bem forte. O peruano responde com rei G7, porque ele percebeu que a torre aqui do Evandro Barbosa está solta aqui na casa de H6. E ele traz o rei para atacar essa torre. Parece que a torre vai ficar presa aqui do brasileiro, mas o brasileiro tem G5, avanço do peão de G, defende a sua torre, tudo sólido, o rei não consegue invadir a posição pelo outro lado, os peões controlam essa casa, defendeu a sua torre, o peruano resolve seguir com a tomada do peão de H, fazendo G por H5, ganha um peãozinho na posição. Evandro Barbosa vai para sua torre na terceira, torre D3, um lance flexível que já pode passar a torre para o ataque, tanto pelo ala do rei quanto pela ala da dama, deixando o seu peão de A2 para ser capturado, sem problemas, não liga para esse peão nessa posição. Cavalo C6, o cavalo estava meio mal lá na casa de A5, o cavalo no canto não é interessante. Peruano voltou, caiu o peão de H, torre por H5 faz o brasileiro, caiu o peão de A, torre por A2 faz o peruano. Uma partida que o brasileiro tem um pontinho a mais na questão material, ainda bem difícil de ganhar, pois o peruano tem 5 peões e o brasileiro tem 4. Apesar que o brasileiro está melhor aqui na qualidade, tem qualidade a mais aqui uma torre por um cavalo nessa posição. E o GM brasileiro Evandro Barbosa joga muito bem com qualidade a mais nessa partida. Ele começa fazendo torre de D, H3, dobrando as torres na coluna H, já ameaçando umas invasões, já ameaçando uns cheques aqui. Esse rei tá pelado aqui no canto. O GM peruano resolve trazer pelo menos o cavalo para vir ajudar na defesa. Cavalo E7. Agora essa casa de F5 está disponível para o cavalo. O cavalo defende G6, o avanço desse peão. Trazendo o cavalo para a zaga o peruano. O brasileiro passa a torre para H8. Quer passar a torre lá pelo outro lado, ativar a sua torre. A6 responde o peruano. Nessa posição, Evandro Barbosa faz um lance muito forte.
G6, um lance muito forte, malandro, sacrificando o peão de G aqui. Repara que se o peruano toma esse peão de cavalo, leva mate com torre H7. O rei não pode fugir para cá, o peão controla. Todas as outras casas de fuga desse rei estão controladas pelas torres. Então, um lance muito forte do brasileiro, não pode tomar de cavalo esse peão. Aí você pode perguntar, mas pode tomar de peão aqui assim? Também não, também leva mate do mesmo jeito lá em H7. Esse rei continua preso. Aqui a torre controla, aqui o peão controla. Todas as outras casas, as torres tomam conta. Então, um lance muito forte do brasileiro sacrificando esse peão. O peruano, um jogador também forte, viu essas continuações. Se ele tomasse de cavalo de peão, ele levaria mate. Então ele toma de rei, faz rei por G6. Evandro Barbosa segue com torre 8, atacando o cavalo aqui das pretas. Tira o cavalo para C6 o peruano, já contra-golpeando aqui um peão central do brasileiro, o peão que segura tudo aqui no centro. Nessa hora, Evandro Barbosa não dá nem bolas para isso, volta sua torre para G8, um lance muito forte. Esse rei tem que vazar daí, as torres já estão tomando conta da fileira G e da fileira H. O rei vai para F5, única casa disponível para esse rei. E aqui o brasileiro segue seu ataque fulminante com a qualidade a mais aí com as suas torres, fazendo torre F3, outra pedrada aqui na cabeça do peruano. Esse rei tá muito cortado pelas torres. Única casa disponível que esse rei tem para fugir é a casa de E4. Não tem outra. Se esse rei vem para E4, torre G4, é checkmate. Então o peruano, antes de tomar esse checkmate, quando ele tomou o cheque de torre F3, já abandonou a posição, viu que aqui tem mate de maneira forçada, de maneira imparável. Grande técnica aí de torres, utilizada para ganhar essa partida do GM brasileiro Evandro Barbosa. Vamos dar uma olhada na revisão da partida. A partida teve 88,5 de precisão para Evandro Barbosa, 76,2 para o Martínez Alcântara. Uma partidaça aqui de xadrez, que não é fácil ganhar par de torres contra torre e cavalo. O brasileiro sacrificou peões, foi para cima, avançando os peões aqui na ala do rei e conseguiu dar checkmate no peruano. Ou não deu checkmate só porque o peruano abandonou uma jogada antes, né? Se você gostou da partida, dá um like aí pra gente, se inscreve no canal. Até a próxima partida da série e fiquem todos com Deus, viu? Valeu!